Olá, amigos da Sede de Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a educação que resolve, modelo que transforma aprendizado em crescimento real. Por que eu estou falando isso? Porque nós já estamos saturados de ver venda de curso. É curso disso, curso daquilo, é curso que não entrega, é curso que entrega alguma coisa, mas fica confuso, é curso que entrega uma parte, mas não resolve o resto. É curso, mentoria. E que essas mentorias e esses cursos, eles são muito rasos. Eles não resolvem teu problema. Por que eu digo que o curso não resolve o teu problema? Porque você vai ter o conhecimento, depois vai ter que interpretar esse conhecimento, depois de interpretar esse conhecimento você vai ter que entender como que você vai aplicar esse conhecimento, e aí depois você vai tentar aplicar esse conhecimento, vai errar, vai acertar, vai corrigir, nada contra isso, isso foi sempre assim. Só que a gente está vivendo uma era de inteligência artificial, a gente está vivendo uma era onde a gente já tem a possibilidade não de entregar um curso, mas entregar o resultado, entregar a prática, entregar para você já resolver o teu problema. E foi exatamente por esse motivo que nasceu o SOIA. Para quem nunca me viu aqui, para quem não sabe o que eu estou falando, o SOIA é o Sistema Operacional com Inteligência Artificial. O que quer dizer isso, Márcio? Está aqui, ó, SOIA está aqui. Esse é o nosso site e eu vou mostrar ele passo a passo para você entender o que eu estou falando. Mas o que é o SOIA? O SOIA foi uma ideia que surgiu depois de muito aprendizado. Durante alguns anos eu venho desenvolvendo uma metodologia que eu chamo de metodologia dashboard inteligente. Nós chegamos a essa configuração aqui, ó. Essa configuração, vou abrir minha tela para vocês aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Essa configuração aqui é o que eu tinha desenhado no passado. Márcio, mudou muita coisa daquilo ali? Não mudou o que está aqui. O que mudou foi como fazer isso aqui. Então, aqui a gente tinha troféu de marketing para definir quem são as pessoas, quem são os tipos de leads e tudo mais. Nós tínhamos troféu de vendas para definir as etapas do CRM, e a gente tinha a parte de CS, que é a retenção, Customer Success, que é também trabalhar o upsell, cross-sell, downsell, e por aí vai, NPS. Então, nós tínhamos aquele formato ali, só que eu senti a necessidade de adequar essa metodologia para que eu pudesse chegar no uso da inteligência artificial. Eu comecei a estudar e pensar como é que eu vou resolver isso, como é que isso funciona, como é que eu vou adequar minha metodologia à inteligência artificial, como é que eu vou fazer isso. Então eu mesmo trabalhava num modelo antigo. E o modelo antigo não é antigo lá de 2020, não, 2010, 2015, não. É antigo mês passado. Por que é mês passado? Porque até aí eu estava entregando mentorias, onde eu falo com as pessoas, eu explico, eu oriento, eu tento entender o problema que ela tem, mostro a solução, e ela tenta resolver aquele problema. Ou eu crio um curso, boto no Hotmart, são videoaulas onde você vai aprender, ter o meu conhecimento sobre determinados assuntos dentro do Hotmart. Mas não é isso que eu estou falando do SOIA hoje. O SOIA hoje, ele vai muito além do que você ter um curso gravado, do que você ter uma mentoria, do que você ter um e-book, do que você ter sei lá, qualquer formato que a gente possa pensar aí antigo, do mês passado. Eu estou criando uma nova forma de impactar as empresas para que você tenha conhecimento. O que quer dizer isso? Nós desenvolvemos aqui agentes, e esses agentes te ajudam na hora que você está precisando, naquele exato momento que você está precisando. Então eu estou precisando resolver um problema na minha empresa.
eu vou ter que comprar um curso, assistir o curso, não sei quantas aulas, com tantas horas, mesmo eu estando sem tempo, e aí depois interpretar o que aquele curso disse, para tentar achar o que aquele curso está ensinando, para tentar entender o que eu preciso fazer, para depois aplicar isso no meu negócio. Quanto tempo isso demora? Muitas das vezes você compra um curso e não assiste ele até o final. Isso são estatísticas. Nós temos estatísticas comprovando que as pessoas compram cursos e elas não assistem os cursos. E aí, isso demanda tempo. Qual a média de assistência de cursos no Hotmart? Vou ver se o ChatGPT sabe me responder isso. A gente está fazendo uma pesquisa aqui. Não há dado público específico sobre a média de frequência de assistência em cursos hospedados no Hotmart, ou seja, quantos alunos realmente assistem o conteúdo. Entretanto, podemos olhar para benchmarks do mercado de e-learning, eventos online, para ter umas boas dicas. Em cursos online corporativos, a taxa média de conclusão é de 20% e 30%. Agora eu te pergunto, 20% e 30% das pessoas realmente concluem o curso. Está aqui, as estatísticas estão aqui. Mas você que está criando essas estatísticas, não, quem está me trazendo essas estatísticas aí é o ChatGPT. Então, já em webinars, que são eventos ao vivo, a taxa de presença costuma variar de 35% a 60% dos inscritos. Em geral, se considera uma taxa boa acima de 40%. Então, como entender os números dentro do Hotmart? Então, qual a média esperada? Se o curso for gravado, a expectativa razoável é de 20% a 30% dos inscritos assistam até o fim. Ou seja, a cada 10 pessoas, 2 ou 3 assistem o curso até o final. Isso são estatísticas que eu estou pegando aqui no ChatGPT. Qual é a diferença do Soia para esses cursos, Márcio? O que você está falando que eu não estou entendendo, que eu não estou alcançando? Vou te explicar o que eu estou falando. Esse é o Soia. Aqui dentro nós vamos ter um cérebro e vamos ter 20 agentes de bônus. O que é isso, Márcio? Soia. Soia é um modelo que eu idealizei de como que a gente evolui aquela metodologia que eu estava falando para vocês ali atrás. Por quê? Porque naquela metodologia eu ensino como que integra marketing, vendas, retenção, como é que você faz a passagem do lead na jornada de compra, como que você usa o CRM, como você usa a ferramenta de automação. Tudo aquilo ali é muito importante. Aquilo ali, poucas pessoas têm o conhecimento geral e a visão total de como que é um sistema de marketing, vendas e retenção. As pessoas pagam milhares de reais para aprender sobre isso, como que funciona o marketing, vendas e retenção integrados dentro da empresa. O que mudou então, Márcio? O que mudou foi que a inteligência artificial chegou e ela chegou com força. Ela chegou invadindo todos os softwares, ela chegou invadindo todas as áreas, ela está presente em todas as áreas do nosso desenvolvimento, ela está presente em todas as áreas que a gente tem dentro da nossa empresa. E aí, eu já tinha esses pilares lá dentro da minha metodologia: pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Eu não queria mudar esses pilares. Por quê? Porque esses pilares foram anos e anos de estudo para entender que eu preciso ter esses pilares dentro da empresa. Porque se eu não tenho pessoas, eu não tenho empresa. Se eu não tenho pessoas comprando, que são os clientes, eu não tenho produto. Se eu não tenho pessoas trabalhando para construir o produto, eu não tenho produto. E eu preciso vender um produto ou serviço, então eu preciso de gente, eu preciso de pessoas. Toda empresa precisa de pessoas. Vai chegar uma hora que uma empresa não vai andar sozinha, mesmo com o uso da inteligência artificial, você vai precisar de pessoas. Você precisa de pessoas para ter o financeiro, você precisa de pessoas para te ajudar a fazer as coisas, para construir os produtos, os serviços e tudo mais. Você vai precisar de gente. E o pior, você precisa de gente treinada, gente que entenda daquilo que ela está fazendo, para que você tenha um melhor resultado. Isso também é difícil. Às vezes as empresas travam o crescimento por não ter gente para trabalhar. Você tem as vagas, mas não tem as pessoas, porque não tem pessoas treinadas suficientes para cumprirem aquela função. Então a gente depois tem processos. Se uma empresa não tem processo, é a mesma coisa que eu jogar um futebol e não ter regra. A bola não sai, a bola não tem escanteio, não tem
impedimento, não tem nada. Futebol sem regra. Imagina como seria um futebol sem regra. Ele seria uma barbárie, seria uma coisa confusa, ninguém conseguiria entender nada, nem ninguém. A bola vai lá na arquibancada e o cara chuta lá da arquibancada, faz o gol, é gol, porque não tem regra. Então, a gente tem que entender o seguinte, precisamos de processos, precisamos entender os processos da empresa, como que a empresa trabalha, e geralmente esses processos estão dentro das áreas de marketing, vendas e retenção. Nós temos essas 3 áreas dentro da empresa, marketing, vendas e retenção. Só que elas não são vistas de forma separada agora, elas são vistas de forma unificada. E a gente vai falar sobre isso. Depois eu tenho as estratégias, eu vou atuar de forma inbound, vou atrair as pessoas para depois oferecer um produto. Eu vou atuar de forma outbound, eu vou até as pessoas para poder oferecer um produto. Eu vou atuar como os 4 P's do Kotler, para poder fazer ali preço, promoção, produto e praça. E eu vou atuar na mídia paga, eu vou atuar na mídia orgânica, eu vou atuar... Como é que eu vou fazer isso? Então, as estratégias são importantíssimas para que você defina o que a tua empresa quer, como que a tua empresa vai agir. E o que eu mais aconselho é que você seja outbound marketing. O que é isso, Márcio? É usar o outbound e usar o inbound junto para poder fazer as coisas na tua empresa. Você tem vários canais para você fazer as coisas dentro da tua empresa. Depois eu tenho as ferramentas. O que são essas ferramentas, Márcio? As ferramentas são as ferramentas de automação, ferramenta de CRM, ferramenta de inteligência artificial, N8N, Make, Zapier, ferramenta para criar Hailu para criar animações das imagens, ferramentas como Active Campaign para poder fazer aí os envios de e-mail, automações, e seja lá o que for. Eu preciso de ferramentas que criam as imagens, e aí eu vou ter algumas ferramentas que criam imagens, eu vou ter ferramentas que me ajudam a fazer, por exemplo, o ChatGPT para fazer os textos, para fazer os agentes, para fazer várias funções, né? Eu tenho também outras ferramentas de LLM, que seria modelo de linguagem larga, onde você tem DeepSeek, Manus, você tem o próprio ChatGPT, você tem Gemini e por aí vai. Então, são tantas ferramentas que eu preciso entender das ferramentas. Mas como que eu fazia antes? Eu indicava o RD Station para você fazer a parte de automação de marketing, eu indicava o RD Station para você, CRM para você fazer a parte de vendas, porque eu montei toda a metodologia em cima disso. Só que a inteligência artificial agora, ela substitui essas ferramentas ou integra essas ferramentas no processo delas. E aí quando ela faz isso, ela começa a unificar as ações. Então eu tenho uma inteligência artificial que cria um agente, que esse agente se comunica com a ferramenta de CRM, que esse agente se comunica com a ferramenta de WhatsApp, que esse agente se comunica com a ferramenta de, sei lá, do Google Sheets e por aí vai. Então eu consigo integrar todas essas ferramentas numa forma unificada de poder fazer as ações de marketing, vendas, retenção, CS, CSDR, tudo que você imaginar dentro dessas áreas de marketing, vendas e retenção. Depois eu tenho a distribuição. Eu sempre explicava, distribuição, ela é orgânica ou ela é paga? Você vai distribuir teus conteúdos para as pessoas através das redes sociais, do teu site, com a parte SEO, com tudo isso configurado dentro do teu negócio. Só que hoje a distribuição ela também tem a inteligência artificial para fazer essa distribuição. Você disponibiliza um WhatsApp, a pessoa começa a conversar pelo WhatsApp, dali daquela conversa você pode mandar para um site, você pode mandar para uma landing page, você pode mandar para outro lugar e a pessoa vai interagindo com você. Depois eu tenho a retenção. O que é a retenção? É vender para quem eu já vendi. Essa é uma parte que as empresas começaram a falar sobre isso agora, há pouco tempo. Eu falo isso desde 2017. Elas também já faziam desde 2017. Só que elas não botavam esse modelo visual para que você tivesse isso dentro do funil. Então você tinha um funil de vendas, mas você não tinha contemplado dentro do funil a parte de baixo que eu estou mostrando aqui para vocês no nosso troféu, que é a retenção. E aí a retenção liga de novo no relacionamento para poder continuar falando com essas pessoas. Então esse lado esquerdo do nosso cérebro, que eu estou mostrando para vocês aqui,
ele fala sobre os pilares. E do lado direito eu tenho objetivos e metas, ou seja, OKR. Eu tenho RevOps, Revenue. Eu tenho DevOps, eu tenho Growth Hacking, eu tenho GTM, Go to Marketing e eu tenho Data Intelligence. O que é isso, Márcio? Isso aqui são a parte do cérebro de tração, onde a empresa realmente funciona. Você precisa ter entendimento sobre essas coisas aqui. Você precisa saber o que são essas regras aqui, o que são essas letrinhas, o que elas querem dizer? Não. Você hoje não precisa mais saber sobre isso aqui, porque você precisaria saber isso aqui no modelo anterior, no modelo ultrapassado, que seria qual? Qual é o modelo ultrapassado que eu estou falando? O que eu estou falando no modelo ultrapassado, que não é isso aqui, você tinha que entender o que é OKR, o que é RevOps, o que é DevOps, o que é Growth Hacking, o que é Go to Market, o que é Data Intelligence. Você tinha que entender sobre isso, porque você estudava sobre isso, para depois aplicar isso na tua empresa, de acordo com a tua interpretação daquilo que você aprendeu. Então, o que mudou? O que mudou foi que agora a inteligência artificial ela é um cérebro. Ela conecta todas essas áreas para que essas áreas funcionem. E quando ela conecta todas essas áreas, ela começa a interagir entre as áreas, unificando as áreas. E aí ela junta marketing, vendas, retenção. Mas isso ainda não é o que mudou. Isso ainda não é o que fez a transformação. O que fez a transformação foi a forma de entregar o conhecimento. Porque se antes eu entregava o conhecimento através de um curso, uma mentoria que você tinha que aprender, eu agora te entrego o agente de pessoas, onde ele vai te explicar quais são as funções, mapeia as funções, talentos, inteligência relacional. Ele mapeia o comportamento do teu colaborador, mapeia o comportamento do teu cliente. Ele consegue definir quem é o cliente que você quer vender, qual é o teu perfil de cliente ideal. Ele vai mais a fundo, ele define a persona, para quem é a persona, para quem eu devo falar, para quem eu devo me comunicar. Isso tudo feito com inteligência artificial. Ou seja, quando você tem esse acesso a esse agente aqui, ele já começa te perguntando o que você quer resolver na tua empresa. E você não precisa entender de prompt, você não precisa entender de engenharia de prompt, você não precisa fazer prompt nenhum. Então qual é a diferença? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Márcio, qual é a diferença do teu agente para o ChatGPT? A diferença do agente para o ChatGPT é muito simples. O ChatGPT ele é global, ele está olhando para tudo ao mesmo tempo. Então ele tem conhecimento de tudo, ele vai te ensinar tudo que você queira saber. O problema é que ele não tem o foco naquilo que você tem que fazer. Então você tem que entender de prompt, você tem que entender de engenharia de prompt para poder perguntar para o ChatGPT sobre aquele determinado assunto e aí esperar a resposta dele para entender se aquilo está certo ou se está errado e depois entender se aquilo vai funcionar ou se não vai funcionar. Beleza. E como que funcionam os agentes, Márcio? Os agentes são treinados por mim, que tem uma experiência de 18 anos atuando nas áreas de marketing, vendas e retenção. E aí eu eduquei o meu agente para que ele pudesse ensinar para você sobre pessoas, focado em pessoas. Só que agora você não precisa ter um prompt para perguntar para ele como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Você não precisa ter contexto, você não precisa nada disso. Por quê? Porque o agente vai te perguntar. Ele vai te fazer umas perguntas e você vai responder umas perguntas para ele e ele, de acordo com a tua resposta, vai te dar uma solução para aquele problema que você tem. E agora não é mais um curso que você precisa ficar horas escutando, não é mais uma mentoria que você precisa ficar com o mentor lá uma vez por mês, uma vez por semana, para poder pegar ali as dicas do mentor. Não, você tem um mentor 24 horas por dia, 7 dias na semana no teu bolso. E isso ele está falando sobre pessoas, mas ele poderia estar falando sobre processos. Já é outro mentor, já é outro agente. Ele poderia estar falando sobre estratégia, já é outro mentor, outro agente. E ele vai fazendo as perguntas e vai entendendo o que você está precisando. E aí, você em linguagem natural, respondendo perguntas de linguagem natural, você vai ter acesso aos agentes. E os agentes vão te ajudar em cada etapa do processo. Então eu tenho um agente para distribuição, eu tenho um agente para retenção, eu tenho um agente para OKR, tenho um agente para RevOps, tenho um agente para DevOps, tenho um agente para Growth, tenho um agente para GTM, tenho um agente para Data Intelligence. E aí, cada um desses agentes vai te ajudar a resolver um problema. Só que ele vai te ajudar a resolver o problema
imediatamente quando você tem o problema. E como que eu vou entender qual o problema que eu tenho, qual agente que resolve? Aí para isso nós temos um cérebro. O cérebro é o sóia. O sóia é o cérebro. O cérebro ele vai diagnosticar qual o problema que você tem e depois que ele diagnosticar o problema que você tem, ele vai te aconselhar qual agente que você precisa para resolver aquele problema. Então o cérebro, que é o agente sóia, ele serve para poder entender qual é a tua dor, entender qual é o teu problema e aí te indicar quem daqueles agentes que nós temos dentro do nosso escopo vai resolver aquele problema específico. Só que ele não vai te dar um curso para você estudar, ele não vai te dar um PDF para você ler, ele não vai te dar uma mentoria, não, ele vai resolver o teu problema mostrando, para isso aqui, você busca esse agente aqui, e esse agente aqui vai resolver esse problema, essa tua dor agora. Aí você foi lá, conversou com o agente, resolveu tua dor na hora, imediatamente, respondendo perguntas simples, que não é nada de prompt, não é nada de engenharia de prompt, não é nada disso. Você vai responder a realidade da tua empresa, o que está acontecendo no teu negócio. E aí ele vai te dar uma solução. Essa solução é imediata, essa solução é na hora, essa solução é numa conversa que você vai ter como se você estivesse falando no WhatsApp com o teu melhor mentor. E o teu melhor mentor vai te dar a informação do que você precisa. E é simples assim. Então o que mudou, Márcio? O que mudou foi que a inteligência artificial me possibilitou colocar o meu conhecimento dentro de um agente e te entregar esse agente e você ter ele 24 horas, 7 dias na semana para você resolver teus problemas. E é isso que mudou. O que mudou foi a forma que você aprende, foi a forma que você aplica aprendendo. E você já vai aplicando aquilo que você já estava com dúvida, e aquilo vai resolver teu problema. Então eu tenho o cérebro que faz o diagnóstico, eu tenho os agentes que resolvem os problemas, e aí o cérebro indica os agentes e os agentes te ajudam a resolver os problemas. Só que além disso eu ainda fui um pouco mais além. Eu estou te dando mais 8 agentes, que é o perfil comportamental, automações com N8N ChatGPT, lançamento global para você fazer lançamentos, mentor estratégico para você ter um mentor estratégico para você te ajudar. Ele entrega a direção clara com foco em metas, decisão, impacto, evolução e contínua com inteligência artificial. Tem um conteúdo viral para você criar teus conteúdos nas redes sociais. Tem um enriquecimento de leads para você saber quem são os leads que estão chegando no teu processo. Tem o criador de playbook para você documentar o que você está fazendo dentro da tua empresa. Tem o SWOT com Enneagrama para você entender qual é o comportamento das pessoas, o teu comportamento, o comportamento que você quer para a sua empresa, fazendo uma análise SWOT dentro da tua empresa para você poder resolver os problemas. Então, isso que eu estou te mostrando aqui hoje é uma coisa nova, uma forma nova de você aprender, uma forma nova, um modelo que te transforma, que transforma aprendizado em crescimento real, porque ele não vai te entregar curso, ele não vai te entregar coisas para você estudar, ele vai te entregar como que você resolve teus problemas. Ah, Márcio, mas eu não preciso de tudo isso, eu não preciso desse negócio todo. Tranquilo, você tem uma página dentro do nosso site que está, essa página, o link está até aqui embaixo, tá? Do nosso site, nessa publicação que eu fiz, eu deixei o link aí. E aqui você vai ter os agentes, mas em formato avulso, para você comprar os agentes. Se eu quero resolver problemas só de pessoas, eu tenho um agente que eu compro separado. Eu quero só resolver problemas de processos, de estratégia, de ferramentas e por aí vai. Tudo você pode comprar o agente avulso. E aí, depois você ainda tem outros agentes aqui embaixo, cada um fazendo uma coisa, cada um te ajudando numa parte do teu processo. Tem agente para fazer a parte SEO, tem agente para ajudar o SDR a fazer atendimento, tem a gente para criar persona comportamental, tem a gente que é um painel de controle, que é toda aquela metodologia que está ali, está aqui, que é o dashboard. Tem aqui o CS, que é o Customer Success, tem os lançamentos globais, lançamentos com funis, lançamentos para você fazer o empilhamento, né? Que são os funis. Tem a ferramenta para você entender quais as ferramentas de inteligência artificial você pode usar. E aí, pensando na tua dificuldade, que foi a minha dificuldade também, que eu tive muita dificuldade para entender sobre isso, eu criei uma parte aqui dentro
que é só sobre campanha de mídia paga. Você vai aprender um arquiteto de campanhas, onde ele vai te ajudar a você entender como que você cria suas campanhas de mídia paga. Como que você consegue fazer para resolver teu problema de mídia paga. E aí ele vai estar do teu lado. Ele não vai ser um curso, não vai ser um e-book, não vai ser uma mentoria. Ele vai estar do teu lado te dizendo onde apertar os botões, onde você pode melhorar aí as tuas campanhas de mídia paga. Do teu lado o tempo todo para te ajudar a atuar no Meta Ads, no Google Ads e no LinkedIn e outras. Então você vai acessar um agente. Esse agente ele é especialista em campanhas de mídia paga, está usando todo o meu conhecimento que eu tenho sobre marketing, vendas, retenção, mídia paga e tudo isso, distribuição, para que você consiga resolver o teu problema na hora que você realmente precisa resolver esse problema. Você tem a possibilidade de usar esse agente para você estar com ele do teu lado e ele do teu lado falando o que você tem que fazer, te mostrando qual campanha que você tem que criar para o determinado objetivo que você falou com ele. Tudo isso em linguagem natural. Ele vai te entregar isso de um formato de pergunta. Ele vai te perguntar e você vai responder, e aí você respondendo, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Então vamos assistir esse videozinho aqui para você entender um pouco mais aí. Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas se frustra com anúncios pagos? Não é falta de vontade nem de tentativa. É porque começam pelo lugar errado. Você não precisa de um curso caro para montar sua primeira campanha. Já tentou anunciar e ficou perdido com tantos botões e métricas confusas? Ou estudou horas e na prática nada funcionou? Existe uma forma mais rápida, prática e segura de aprender. Conheça o Agente Arquiteto de Campanhas. Ele monta para você a estrutura ideal da sua campanha, com segmentação, criativos e até sugestão de página. Você só responde algumas perguntas e em minutos tem um plano pronto. É como ter um estrategista ao seu lado, por apenas R$ 97. Clique agora e veja como criar sua campanha com apoio real e inteligente, sem achismo, sem enrolação, mas atenção, esse valor simbólico pode sair do ar a qualquer momento. Garanta agora o seu acesso individual. Bom, pessoal, então é isso que eu queria deixar de conteúdo para vocês aqui hoje. Nós temos agora uma forma inteligente que transforma aprendizado em crescimento real. E para isso você tem que acionar o Soia ou os seus agentes para que você tenha resultado. Um abraço, você falou com o Márcio Canto. Entra aqui no nosso link que está aqui embaixo nessa postagem e conheça o Soia. Um abraço, seja feliz, sucesso!